Nessa parte propositiva do meu trabalho, que é o produto em si, né, que vocês tiveram contato, eu elaborei uma exposição de fotos, que ela pode ser, da forma como ela foi feita, ela pode ser reproduzida como ela está, ela pode ser adaptada ou mesmo pode ser modificada pelos profissionais que vão utilizar este material. Isso vai depender do, da realidade em que ele esteja inserido, né? Ou dos objetivos que ele quer alcançar. Então isso fica muito a critério do professor, da professora que vai utilizar. A exposição de foto, ela vem também acompanhada de uma sequência didática, que não traz somente as imagens, né? Ela também traz uma série de fontes escritas que são trazidas, né, com um roteiro de análise para que os alunos façam essas análises. Essas fontes elas foram escolhidas, né, na tentativa de trazer outras perspectivas sobre diversas perspectivas diferentes sobre as manifestações que são apresentadas aos alunos. E essas perspectivas ela vê desde temporalidades, os significados que são atribuídos durante o tempo em temporalidades diferentes, as fontes também, todas elas trazem temporalidades diferentes, e também por sujeitos diversos, que ocupam diversos lugares de fala, seja um pesquisador, né, um intelectual que vai falar sobre essa manifestação de alguma forma, ou a própria fala do participante dessa manifestação através da entrevista que eu fiz com eles, certo? Então, além de ser um material que trabalha com a valorização da cultura afro-brasileira no nosso estado, e em geral, na verdade, né, trabalho com o estado, mas a ideia não é valorização da cultura negra não só no estado, mas seria uma valorização em geral, né, que essa cultura geralmente é estigmatizada e vista a partir de preconceito. Esse material também traz a gente a possibilidade de trabalhar com a história local, né, por meio de questionamentos sobre a construção da nossa história e como essas manifestações, como essa cultura negra ela foi invisibilizada, foi ignorada, né? Como elas são vistas ou como elas não são vistas por essa nossa história construída a partir da elite potiguar, que acaba não considerando, acaba esquecendo, acaba não considerando que seja digna, né, de aparecer no hall das manifestações, no hall da cultura potiguar. Eu compreendo, eu entendo que a gente pensar a sala de aula, né, pensar o ensino de história a partir, na educação básica, a partir dessa visão de a gente pensar nas demandas da escola, nas demandas das turmas, dos alunos, né, dos problemas que surgem deles no nosso planejamento, a gente pensar isso, como fazer isso no nosso planejamento, não é uma tarefa que é das mais fáceis, principalmente para a gente, para nós que somos professores, que temos uma carga de trabalho que é muito extensa, geralmente, certo? Pensando também, por outro lado, a partir da minha experiência em sala de aula, eu consigo também compreender que apenas uma boa oratória, contar histórias, fazer uma narrativa que eles se interessem, né? Também isso não é o suficiente, nem para fazê-los manter o interesse na disciplina de história, nem para fazê-los terem um pensamento crítico, né, sobre a sua realidade. Então, eu compreendo que é necessário fazer os alunos, para eles serem sujeitos autônomos, eles serem esses agentes críticos, né, sujeitos críticos, como a gente fala, é necessário fazê-los investigar, é necessário fazê-los chegar às conclusões a partir da investigação, a partir da pesquisa, certo? Lembrando que quando a gente fala que a gente precisa fazê-los investigá-los, chegar às suas próprias conclusões, estou falando de uma pesquisa em que o professor já sabe quais são os objetivos, o professor já sabe quais as conclusões eles precisam chegar. A investigação, a conclusão, ela precisa ser uma novidade
para os alunos. Para o professor, ele tem que ter clareza do que ele está propondo e de quais são os caminhos, né, que os alunos vão percorrer e quais são as conclusões que eles devem chegar. É nesse sentido que a sequência didática que eu apresento no material, ela é uma pesquisa que como é que eu posso dizer? É uma pesquisa guiada pelo professor, ou seja, todos os links, todos os materiais que eles vão utilizar para a pesquisa deles, para construir a sua própria pesquisa, elas vão estar no material, seja links para documentos, seja links para textos, para vídeos, tudo está no material, ou seja, a pesquisa ela é toda guiada pelo próprio professor. A gente tem clareza onde quer que eles cheguem, o que é que eles vão descobrir a partir dessa pesquisa, certo? A gente precisa também compreender, aí trabalhando com história do Rio Grande do Norte, a gente precisa compreender que todas as relações que a gente tem com a nossa memória do Estado, a memória construída do Estado, ela é pertencente a uma elite cultural. Elas estão ligadas a essa elite, né, econômica, essa elite política, certo? Isso principalmente na cidade natal, seja no nome das ruas, seja no nome das praças, seja nos prédios históricos que sempre remetem a essa mesma elite, né? Então, a gente tem uma memória que foi construída a partir dessa elite, em que essa própria elite se coloca como agente das transformações positivas que ocorreram aqui no nosso estado. Então, para isso, para que não fosse simplesmente o professor explicando as manifestações, para que não fosse simplesmente ver as manifestações de uma outra perspectiva, eu decidi trazer, decidi, na verdade, que não era simplesmente a gente falar sobre isso e que era necessário a gente trazer a voz dessas pessoas que fazem essas manifestações, trazer a voz desses mestres que utilizam essas manifestações como manutenção da sua própria identidade, né? Então, foi necessário, como eu já falei anteriormente, fazer entrevistas com esses mestres nesse sentido, de trazer a própria voz dessas manifestações que em geral são esquecidas, que em geral são invisibilizadas, né? Trazer a própria voz desses mestres para que eles explicassem quais são os significados que eles atribuem, quais são os sentimentos que eles têm com essas manifestações e como é que essas experiências, né, de luta, porque muitos deles lutam para manter essas manifestações, muitos deles têm uma experiência de construção de identidade a partir dessas manifestações, né? Então, decidi trazer pela própria voz dos mestres quais eram os significados que eles atribuem a essas manifestações. Para finalizar, a partir da minha experiência, né, eu compreendi que o aluno ele precisa ser ativo em todo o processo. Em geral, a gente costuma fazer os alunos, apesar da gente querer que eles falem bastante em sala de aula, a gente costuma centrar o processo educativo na voz do professor, né? A gente fala, os alunos escutam, repetem ou tentam discutir. Então, eu considero que para a gente ter resultados realmente positivos, a gente precisa fazer que os alunos eles sejam o centro desse processo. Claro que muitas vezes a gente vai ouvir que o professor não está dando aula, porque os alunos estão pesquisando, mas a gente acaba tendo muito mais trabalho em sala de aula, na orientação dos alunos, né, nessas pesquisas, na orientação de quais os caminhos eles devem percorrer. A gente acaba tendo muito mais trabalho em sala de aula e fora da sala de aula também, porque todo o trabalho de fazer um levantamento diagnóstico, de fazer um planejamento baseado nisso, né, de executar essas atividades, como eu falei, em sala de aula é bastante complicado,
e também de avaliação do que foi feito, não só a avaliação sobre o material dos alunos, mas a avaliação sobre o que nós estamos fazendo é um processo realmente complicado, mas em geral, geralmente, ele traz resultados muito mais positivos do que quando a gente centra o processo na gente, né? Então, sobre o material, eu considero que foi mais uma experiência positiva. Junto ao PIBID, eu tive diversas experiências positivas também. E a aplicação desse material nas turmas, ela posso considerar também positiva. Esse material ele foi aplicado nas turmas de segundo ano do ensino médio, da escola da Zona Norte de Natal, que eu atuo no estado, e eles precisaram produzir seu próprio material. A gente utilizou, foram 12 aulas para fazer isso, certo? 12 aulas, o que dá mais ou menos pouco mais de um mês. Eles investigaram, eles pesquisaram, eles não levaram material para casa porque todo o processo foi guiado, né, pelo professor, então eles precisavam deixar o material comigo e sempre que a gente iniciava as aulas eles retornavam o material. Então, realmente, toda a pesquisa, todas as análises deles foram guiadas, né, foram vistas por mim. Desculpe. Então, eles utilizaram 6 aulas para fazerem as análises e mais 6 aulas para poder produzir o material. Porque ao final do trabalho, há uma proposição para que eles produzam seu próprio material. E esse material também mostra o quanto foi positivo. A gente teve desde exposição de fotos sobre o candomblé, desde produção de histórias em quadrinhos, alguns alunos fizeram desenhos, outros fizeram quiz de perguntas e respostas, né? E a apresentação se deu num evento que a gente faz na escola chamado Semana da Cidadania, que é uma espécie de Semana da Humanidade, né? Que eles apresentam pesquisas. Então, desde as discussões que foram mantidas em sala de aula por eles, as discussões sobre como a história do Rio Grande do Norte, como eles não percebem, se a gente acabar passando rapidamente, eles não percebem como a história do Rio Grande do Norte invisibiliza, né, os negros, a cultura negra. Claro que a gente teve que primeiro apresentá-los a história do Rio Grande do Norte, né? A gente mostrou alguns trechos de textos, a gente foi lendo e eles foram entendendo, porque também em toda a educação básica em geral eles não têm contato com a história do Rio Grande do Norte. E a partir daí eles começaram a perceber como a história do Rio Grande do Norte invisibiliza, né, outros grupos étnicos. Então, toda essa discussão sobre os grupos étnicos, a discussão sobre como esses intelectuais que a gente traz como fala, como fontes para serem analisados, como esses intelectuais, como essas fontes se mostravam extremamente preconceituosas, algumas delas, né? Como a fala dos mestres, como elas eram um contraponto a essas falas, né? Essas outras fontes. Então, todas as discussões, até as discussões sobre racismo, sobre alunos que acabaram colocando alguns casos sofridos por eles dentro da escola, ou casos que eles viam acontecendo com outros alunos, ou seja, uma discussão que foi bastante profícua. Então, toda essa discussão, toda a utilização do material, a produção deles, como eu já falei, né, como a produção deles foi extremamente bem elaborada, o afinco deles em participar dessa produção, o afinco deles em participar das discussões e das análises, mostra quão positivo essas atividades foram. E, é claro, observando de forma informal também, as brincadeiras, né, as piadas que ocorriam, elas cessaram em sala de aula
depois da utilização do material. Não dizendo que o material é milagroso, que finalizou, mas que pelo menos levar a discussão, fazer os alunos, tanto os que sofriam racismo como os que praticavam essas brincadeiras, fazê-lo pensar a partir desta visão de como são excluídos, como isso se perpetua, né? Foi extremamente importante. Bom, é isso. Eu espero que a discussão, né, que o que eu trouxe para vocês tenha ajudado para vocês nas discussões da disciplina. Espero ter ajudado bastante. Muito obrigado.